Muito obrigado ao Igor Miller. Vamos passar agora, então, ao nosso próximo palestrante. Só uma curiosidade a respeito do nosso próximo palestrante. Eu estava ali na recepção, fui conversar com ele, e eu o chamei de Fabrício. Ele falou assim: Paulo, você me chamou de Fabrício porque você está com medo de errar o meu primeiro nome. E eu realmente estava com medo de errar o nome dele. Então, tenha bondade, venha para cá, por gentileza. Monroy Fabrício Olsey da Martins Bertoldi Advogados, coordenador da GIETRE e desenvolve trabalhos na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E não te chamei de COFAP, que nem você falou. Fique à vontade. Foi combinado. Obrigado, Paulo. Gente, boa tarde. O Mantovani já falou, Igor também acabou sendo quem deu o estudo de caso para que na Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha nós pudéssemos desenvolver não apenas a parte técnica, como também trabalhássemos junto a todas as entidades no Paraná ou federais aqui a aderência àquilo que efetivamente está acontecendo. O que nós identificamos, né, na reunião em que, depois do grupo de estudos, né, ter sido feito durante 3 reuniões, vários especialistas, né, agradeço os associados da Câmara, né, e o pessoal que participou do GETRE, desse grupo de estudos, foi feito. Nós conversamos, então, para a última apresentação, trouxemos uma montadora, uma sistemista, fornecedores, potenciais adquirentes do serviço, da tecnologia, para a gente não ficar apenas na teoria. E por que é que a Câmara Brasil-Alemanha, inclusive, está apoiando aqui o evento? Porque identifica, por ter bastante associado alemão com tecnologia interessado, de uma Volkswagen, Bosch, ter um interesse, como o Mantovani bem falou, de auxiliar, né, a sociedade, no caso aqui, paranaense. E quando a gente fala num evento como esse, num tema, né, numa mesa que é para discutir políticas públicas, a gente tem que identificar não só a parte financeira, a parte tributária, a parte dos empreendedores, que, como o Igor, aí, estão atrás de dinheiro e demais ajuda para viabilizar o sonho deles, identificarmos outras questões que possam inviabilizar ou, no caso, viabilizar essa nova indústria. O que nós, então, fomos atrás, né? Convidamos também a Agência Paraná de Desenvolvimento, aí o Bequim, né, acabou vindo o Jean. Conversamos daí, então foi a Renault, foi a Faurecia, depois conversei com Volvo, conversei com várias pessoas. E o que dessa conversa toda a gente identificou, né, de pontos críticos, e a minha ideia era passar um monte de dados para vocês, mas eu vi que ontem e hoje isso tudo já foi passado para vocês, tá? Mas eu vou passar aqui para depois chegar nessas conclusões que eu estava prestes a falar a conclusão aqui antes de passar alguns slides. A gente tem dentro do cenário, né, automotivo, por mais que eu tenha tido esse crescimento absurdo aqui de veículos elétricos, o fato é que, em números absolutos, é muito pequeno, né, é incipiente. A Volvo tem a tecnologia já no exterior, na Europa, né, mas por que não trouxe ainda? Tudo é no seu devido momento, na infraestrutura brasileira, pensando aqui em mobilidade. Para termos essa mobilidade, a gente precisa ter as antenas, como o Igor bem colocou, então o 5G, quando vier, né, quando for feito o leilão e tudo, só que, dentro da Associação Comercial do Paraná, também fomos conversar com todas as operadoras de telefonia. A realidade é que nós temos furtos de cabos e baterias que hoje inviabiliza o 5G. Mal e mal o 4G. A prefeitura não permite com que eles instalem antenas, pedem para que desinstalem antenas por questões ambientais. Maringá e Londrina, o Ministério Público entrou já com tentativas, né, para que derrubasse a antena, uma coisa absurda. E aí a mobilidade? Como é que vou fazer uma Smart City sem sinal? Não existe, né? Mas, vamos lá, não estou aqui para desanimar ninguém. O que a gente tem? Tem prós aqui, né? 80% de disposição para comprar, 73% menor custo, né, de abastecimento, só que tem alguns contras, né? E eu vi muito nas palestras de ontem também, vamos aprender um pouquinho com o passado. Dificuldade em localizar ponto de carregamento, preocupação com a autonomia, tempo de recarga, tem algumas coisas que ainda preocupam, até que essa tecnologia, né, do carro elétrico, que a gente está falando em presente, mas a maioria das pessoas com as quais eu conversei falam que é futuro, que a gente tem outras tecnologias que talvez híbridas com o elétrico devam ser utilizadas também, e a gente chega em alguns números também, né?
Do Brasil também já foi passado, fontes renováveis. No Brasil, desde o Proálcool, nós somos líderes. A maioria dos montadores ainda está testando. Um monte de informações que a gente fui colocando aqui, só para a gente ter uma reflexão antes de chegarmos no debate. E até vou acelerar minha fala, porque acho que o mais importante aqui, nesse fórum, é o debate. Estamos aqui falando de mobilidade urbana, mas a realidade do Paraná é que a gente também precisa da mobilidade rural. A realidade no Paraná é que a indústria exportadora, né, vamos pegar proteína animal, tem na casa do 1 bilhão de crédito de ICMS acumulado. Então, eles têm que, de alguma maneira, parar de se acumular ou usar esses créditos como fonte de financiamento. Então, se eles puderem usar esse crédito, que não vai contra a CONFAS, que não vai contra órgãos que, de alguma maneira, possam penalizar o nosso governador, seria muito mais fácil, e já tem projeto de lei esperando a regulamentação nesse governo, uma questão de agregação, né, de conteúdo para ver e fazer a coisa acontecer. Substituição do diesel. Né, a bronca que eu tomo, né, normalmente, eu estou desde 2013 também na Abiogás, Associação Nacional de Biogás e Biometano. Tá, mas é óbvio que eles vão defender o deles, né? Mais do que o elétrico. Mas vamos lá, quando nós estamos com bandeira vermelha, né, em que eu tenho que acender, ligar, né, uma termoelétrica a diesel, quem vai andar de carro elétrico está usando combustível fóssil, indiretamente. Só que aí a indústria chega e apresenta, não, mas eu estou vindo com GD. Ótimo, eu apresento a solução, é por aí. Mas só lembrando que a gente tem esses problemas. Passado, presente e futuro. Então, do passado, ontem eu vi a questão regulatória, né, dos patinetes e tudo, dos leves aqui, e eu sou do tempo em que minha mãe era dona de revenda de moto. Então, eu fui piloto de teste. Todas as motos, test drive, eu me arrebentava. E foi no tempo do ciclomotor, de até 50 cilindradas, em que tinha discussão, não sei quantos aí andaram de Agrale, XT, SL, né, batia com a Caloi. Meu irmão ele era piloto profissional de motocross. E eu acabava pegando o combustível da moto dele e colocava no ciclomotor. Então, algo que pegava ali 45, 50 por hora, eu conseguia dar quase 70 por hora. Aí eu fico imaginando, né, piazada de prédio, aí, se eu não regulo isso aí, e a gente tem, como em Balneário Camboriú, que eu tenho aquela ciclofaixa ali do lado dos carros, e começa a ter acidentes e as pessoas morrem, aí é um prato cheio para que políticas públicas eles acabem com tudo. Então, a gente só aprender com o passado para não errar agora. Daí a questão do presente. O presente é que a gente tem, sim, a necessidade dessa mobilidade, e a gente tem vários combustíveis, falando aqui do Paraná, para utilizar, não só solar e eólica, mas também do biogás, biometano, especialmente quem está com crédito acumulado de ICMS. Então, as cooperativas, né, agroindústrias, desde uma BRF até outra, que elas possam usar esse saldo de ICMS acumulado para investir em usinas geradoras e comprem veículos, inclusive pesados, caminhões, ônibus, tratores, né, movidos a biometano ou elétrico, né, que seja híbrido. Né, por que não fazê-lo? Esse é o nosso presente. Né? E o futuro, sim, essa tecnologia tem que acontecer, já existe alguma tecnologia pronta, mas será que a gente tem que trazer agora para o Brasil? Então, naquelas fases do Inovar Alto, que vai até 2024, né, Mantovani, você mencionou ali, conversando com o pessoal de uma das montadoras de veículos pesados, daí comentaram, ó, nosso orçamento, nosso planejamento hoje não prevê a migração para veículo elétrico usando Rota 2030. Por conta das dificuldades de pontos de abastecimento, uma série de coisas de infraestrutura. Tá? Então, sem querer desanimar, mas identificando o que a gente tem hoje no presente e o que a gente tem de cenário no futuro. Aí o próprio Igor já falou a questão de onde é que está o lítio. Uma coisa importante, né, quando eu falo de consumo energético, dados da ANEEL aqui, perdas e diferenças aqui, ó, 20% de perdas nessas linhas de transmissão. Então, se eu faço a geração distribuída, eu próprio produzo a minha energia e consumo, eu não vou ter o ICMS. Quantos de vocês sabem qual é a alíquota efetiva do ICMS aqui no estado do Paraná? Quem dá mais? 7? 17? Mais? 32? Mais? Mais? A alíquota efetiva? 29, mas por dentro dá quanto? 40,85.
Tá? Aí compensa eu produzir minha própria energia, fazer a autogeração, que não vou ter uma circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS, ou, como querem aqui, dar a isenção para 1 mega, sendo que Minas Gerais já dá 5, né? Já fez a 5 mega, que é a tendência. Enfim, estou aqui também, junto com vocês, nessa geração distribuída de energia, com o pessoal da BGD, eu assisti a palestra deles ontem, foi sensacional. O fato é que, se nós, junto com o carro elétrico, a proposta do Igor é bem isso, né? Produzir a própria energia, seja naquela tecnologia da Sanil, biogás, que, de repente, é a própria bateria, né? Não deixa de ser uma bateria, puder fazer isso sem ter o ICMS, melhor ainda. Né? Porque senão tem que passar pela Copel, e agora a gente tem que ter em mente que, em matéria de políticas públicas, está dentro da ANEEL sendo discutida, né, em audiência pública, estão revisitando, né, a resolução 482, que foi alterada pela 687. Né? Então, estão revendo isso. Se vier a tarifa binômia, em que eles, na ida ou na volta, queiram cobrar o ICMS, eu já perco esse benefício de 40,85% aqui no Paraná. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. No estado do Paraná, e aqui a gente tem representantes da Assembleia Legislativa, em que a gente já tem evolução da legislação, o Paraná e Santa Catarina foram os últimos estados a aderirem a um convênio que garantia essa isenção, só que fizeram lá uma pataquada lá de colocar 4 anos de prazo, e isso deixou uma insegurança jurídica muito grande. Tem a promessa de que vão acabar com isso, mas só na lei, né, para a gente ver isso. Aqui, acho que já foi falado muito. Aqui são alguns benefícios fiscais federais. O Rafael Mantovani já mencionou vários, né, que continuam, Sudã, Manaus e tudo. REID, né, então, na parte de geração de energia, Proinfa, fontes alternativas, PADs, para fotossensíveis aqui, venda de gás natural, renuclear. Esse aqui é um projeto de lei ainda de 2009, que prevê isenção de PIS e COFINS, tanto no mercado interno quanto na importação, para bens necessários à P&D. Então, as coisas estão andando no âmbito federal e no âmbito estadual. Então, esse de fontes alternativas, microgeradores, foi a questão do 1 mega, né? Foi na gestão da Cida Borghetti, acho que foi isso aqui. Daí, esse aqui já foi mencionado, que a pretensão do nosso governador é isentar de ICMS, né, mas é difícil passar. IPVA, carro elétrico. Por que é difícil passar? Porque abre, né, um precedente e todo mundo vai querer isonomia, sem falar na questão de lei de responsabilidade fiscal. Mas aí a gente vem aqui, Paraná Competitivo. Então, conversando com o Jean, com o Bequim, na Agência Paraná de Desenvolvimento, importante a gente identificar quais as alternativas que o Estado pode lançar a mão naquilo que é possível. Se a gente tem esses créditos acumulados de ICMS, e a gente já conversou sobre isso lá com a Secretaria de Fazenda, e esse é o papel de uma Câmara de Indústria e Comércio, seja de qual país for, para auxiliar o Estado, no caso, em que está, né, com os seus associados ali trabalhando, criando empregos e gerando renda, é justamente tentar congregar tudo isso para que haja uma política, né, em que se unam as várias pontas, o Estado, quem tem o dinheiro, né, normalmente, quem faz as regras, e os empreendedores, os empresários com os consumidores. Daí, cenário de escassez, acho que não é o caso de falar aqui, mas, assim como eu falei do diesel, né, que a gente precisa substituir diesel, e numa situação de bandeira de escassez, né, de bandeira vermelha, eu estou consumindo diesel, preciso lembrar que 10% da frota de carros atual demandaria um aumento de 2% do potencial energético. Se a indústria voltar a crescer, né, se o nosso governo atual acertar a mão, né, nas reformas tributárias, previdenciária e tudo, vai faltar energia. Né? Então, a gente tem que liberar a Fomento Paraná com linhas de crédito ainda menores, menos garantias, fundos garantidores, liberar a legislação aqui de uma maneira que os créditos acumulados de ICMS possam ser usados pelas cooperativas, que, em função da greve, já estão pensando em ter as frotas próprias, movidas a biometano e elétrico, para não ficar na mão. Diesel, a quantidade, são 51 bilhões de dólares importados de diesel nos últimos 5 anos. Já dá para tomar um chopp, não dá? É bastante dinheiro e fóssil. Né? A gente tem que substituir isso o quanto antes.
E aí a gente tem dentro, né, essas possíveis interrupções, para não falar em apagão, e histórico aqui, etanol, a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar com os êxitos que no Brasil a gente teve. Agora, onde é que eu quero chegar aqui, para ir antecipar para vocês, né? O Rafael Mantovani colocou uma coisa muito importante, porque desses 2% que a gente, de alguma maneira, está depositando nas importações, isso tudo está saindo do caixa da Receita Federal e está indo para o caixa de quem, vocês acham? É quase o mesmo, é o governo federal, na verdade, o Ministério da Fazenda. E eles vão destinar esse dinheiro para quê? Pesquisa e desenvolvimento. Para quem? Para quem apresentar os projetos. Então, é um dinheiro que, em tese, poderia muito bem vir para o Paraná, para um polo. Nós temos aqui na FIEP o cluster de energia, temos aqui Tecpar, Lactec, vários institutos, né? E a gente tem a possibilidade, aqui que é o meu ponto, de unir todo mundo que, de alguma maneira, é da cadeia produtiva, e aí a gente falou muito com os sistemistas que têm medo de aderir ao Rota 2030, porque tem medo de que, de uma hora para outra, as montadoras tirem os projetos deles. Porque a relação entre montadora e fornecedor ela é delicada, né? A montadora tem muito poder e os fornecedores eles acabam ficando, muitas vezes, na mão. Tem que abrir planilha de custos, as margens não são tão altas, de repente muda de fornecedor. Então, de alguma maneira, a proposta que foi colocada pela APD, Agência Paraná de Desenvolvimento, conversei junto daí com o pessoal da Volvo, na nossa reunião no dia 16/4, então, semana passada, foi de a gente tentar estruturar uma espécie de consórcio, né, mas aglutinar um conselho dessas empresas que possam, em conjunto, criar projetos de pesquisa e desenvolvimento enquadráveis não apenas na Lei do Bem, mas principalmente no Rota 2030, que é um turbo da Lei do Bem. E como isso? Né, criando um ICT. O ICT turbina ainda mais as legislações aqui. A gente tem vários aqui, e aí uma coisa que daí o governador, o Ratinho Júnior, ele está na China agora, indo atrás de dinheiro para a ferrovia, viu, Igor? O que a gente tem é muita necessidade de pegar os players desse negócio. E aí, quando eu conversei com o Reginaldo, que fez o convite, viu, Reginaldo? Obrigado pelo convite da Câmara Brasil-Alemanha para estarmos aqui. O fato é que a gente precisa reunir, então, todo mundo que tem projetos de P&D para tentarmos trazer de Brasília esse recurso para dar, de repente, a possibilidade para que empreendedores como o Igor, como vários outros aqui, a própria indústria paranaense, que compete com a catarinense, com a mineira e outros, que venha para cá e monte esse polo de desenvolvimento. O Mantovani já citou uma das principais críticas, e aí vou falar, foi da Faurecia. Foram quantos? 50? 150 engenheiros da Faurecia, foi 150, né? Que, enfim, foram formados aqui no Brasil, melhores faculdades públicas até e tal. E vocês acham que eles estão aqui no Brasil desenvolvendo tecnologia ou patentes que gerem royalties para o nosso estado ou para o nosso país? Não. Estão todos em outros países. Como é que a gente volta a reunir essas cabeças pensantes, essa gente toda dentro da nossa estrutura, o Estado do Paraná maravilhoso, o governo, de alguma maneira, a Tecpar aqui está puxando, né? Parabéns por estarem aí promovendo esse evento, tentando identificar quais são os melhores formatos, né? E aqui já a Mariana está aqui, trabalha comigo. A gente tem na parte solar de fazer consórcio, de fazer cooperativa, de fazer condomínio. E esse ICT, basta termos uma boa governança entre essas empresas que, de alguma maneira, vejam a necessidade de aqui criar um polo, né, desenvolvedor, né, de novas tecnologias e que aqui se registre essas patentes. E que aqui vem esse royalty, essa tecnologia que o Igor fala, que está toda lá hoje no Japão, China, Alemanha, que passem a ter aqui, no próprio caso da Faurecia, o principal centro de tecnologia está na Espanha. O meu tempo esgotou, mas o fato é, aí do Jean e do Bequim, a Agência Paraná de Desenvolvimento, deixaram o recado de tentarmos, nesse fórum aqui, criar, né, essa inteligência e a governança necessária para fazer com que esse dinheiro fique aqui e desenvolva essa cadeia produtiva toda. Porque eu não estou falando só de um carro elétrico, né? Estou falando do desenvolvimento de energia,
o desenvolvimento de novas patentes e assim por diante, de várias cadeias produtivas dentro do estado do Paraná e limítrofes aqui, né? Principalmente Santa Catarina e São Paulo. Tá, então era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção e parabéns pelo congresso. Obrigado, Morra. Desculpa.